A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Um número de feiticeiros convertidos está saindo pelo país atualmente, avisando que os satanistas e os praticantes da feitiçaria estão se infiltrando nas igrejas, especialmente nas igrejas carismáticas. Alguns desses antigos bruxos lançaram livros em que contam a respeito de uma trama diabólica feita por estes grupos do mal para entrar nas igrejas, fazendo-se passar por cristãos super espirituais. O seu propósito é enganar e fazer naufragar os pastores e levar multidões para o culto ao ocultismo. Muitos desses feiticeiros do maligno, dizem, já estão firmemente estabelecidos em numerosas igrejas, controlando tanto o pastor quanto a congregação e causando grandes confusões, corrupção, divórcio e até morte. Temos recebido muitas cartas em nosso escritório de pessoas que referem acreditar que os seus pastores devem estar sob algum tipo de influência demoníaca, e acredito que várias dessas cartas sejam muito verdadeiras. Santos, nós do corpo de Cristo, não tenhamos a ousadia de permitir que o poder do diabo seja exaltado na casa de Deus. O poder dele é limitado e não atravessa a muralha de fogo do Espírito Santo. Quando os discípulos foram enviados com poder para curar os enfermos e levantar os mortos, voltaram em júbilo. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas capítulo 10, versículo 17. O único tipo de pastor que pode ficar sob o controle de uma bruxa é aquele que tem prazer no pecado oculto, que é impulsionado pela ganância ou pelo sucesso, ou que tenha traído o Senhor através da incredulidade ou da negligência. Um homem de Deus que tenha mortificado os feitos da carne e maneja a espada do Senhor, reconhecerá o inimigo. Vai discernir todas as armadilhas e resistirá contra o iníquo, como Paulo fez com a feitiçaria em Filipos. Eis o que aconteceu. Uma escrava, possuída pelo diabo, ou seja, uma feiticeira com espírito de adivinhação, tentou se infiltrar dentro do ministério de Paulo. Ela seguiu Paulo e os seus companheiros gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Atos capítulo 16, versículo 17. Mas o espírito de Paulo se indignou. Ele discerniu que a moça não era convertida e que não tinha o direito de tocar nas coisas santas. Ele percebeu uma armadilha. Então se virou e disse ao espírito maligno nela: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Na mesma hora saiu. Atos capítulo 16, versículo 18. Paulo não se abalou com os poderes demoníacos. Estava sendo guiado pelo Espírito Santo e estava pleno da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala de um grupo de supostos ministros que foi atacado, literalmente, e vencido por um demônio. Eram os 7 filhos de Seva. Quando tentaram expulsar o demônio de um homem, o espírito maligno pulou sobre eles, rasgou suas roupas e eles fugiram pelas ruas em pânico. Tudo porque não conheciam a Jesus. Eles não estavam plenos de Cristo. Os que andam em santidade resistem ao diabo. Os ministros do Evangelho que caem em pecado profundo não têm exatamente um demônio que pula em cima deles. A sedução não provém de uma feitiçaria. Eles se desviam pelas próprias cobiças e desejos, se desligam do solo santo e começam a atravessar o território do diabo. Nenhuma congregação que ande na santidade e no temor de Deus pode ser iludida ou controlada por bruxas ou maus espíritos. Só as igrejas obcecadas pelo prazer e que rejeitam a Bíblia e a santidade
estão abertas às tentativas de Satanás para entrar. Em qualquer lugar onde a palavra de Deus for exaltada, em qualquer lugar em que as pessoas se separem da corrupção e do mundo, onde for que haja arrependimento verdadeiro e obediência ao Espírito Santo, lá Jesus Cristo sempre manifestará a sua presença. Uma congregação que se banha na presença de Jesus não precisa berrar ordens aos poderes do mal. O próprio poder de Jesus leva embora tudo o que for do mal. Satanás e as suas hostes malignas simplesmente não coexistem com a presença de Cristo. Resistimos ao diabo estando cheios de Jesus por vivermos e adorarmos na sua presença. Será que, na verdade, há igrejas e pastores hoje em dia caindo sob o controle de bruxos e demônios? Certamente que sim. Conheço uma enorme igreja pentecostal inteiramente entregue a Satanás. O pastor tem uma vida cheia de lascívia e de maus espíritos. Ele cometeu um adultério após o outro e logo a sua esposa acabou se envolvendo. Com o tempo, o pastor e sua esposa introduziram na congregação algo chamado conexões. Desenvolveram toda uma doutrina em torno disto. Primeiro, trouxeram bailes para dentro do santuário. O pastor dizia às pessoas para que olhassem dentro dos olhos de seus parceiros até que o Espírito Santo produzisse uma conexão. Pastores, líderes e diáconos se viram envolvidos. Começaram a fazer trocas de casais, cometendo adultério. Em pouco, virou um caos. O divórcio começou a crescer. Os paroquianos começaram a ter crises de nervos. O filho do pastor cometeu suicídio. A sua filha se divorciou e fugiu com outro homem. Mais suicídios irromperam. Uma jovem mãe ficou tão perturbada por ter sido abandonada pelo marido que afogou o seu bebê na banheira para que a alma da criança ficasse a salvo com Jesus. A igreja foi totalmente arrasada. Hoje está enrolada em inúmeros processos da lei, e tudo devido à lascívia sem freio de um pastor desviado. Este homem, cheio de Satanás, abriu todo o rebanho para os poderes demoníacos. Amado, seja cuidadoso quanto à igreja que você vai. Cuide em ter discernimento, pois um pastor que tenha se aberto a Satanás pode descerrar o seu coração para os poderes demoníacos. Porém, esta mensagem refere-se a um tipo de feitiçaria que ainda é mais perigoso do que isso. É muito mais sutil. Ela é trazida à igreja não por pastores malévolos ou pelas feiticeiras, mas por multidões de cristãos que não sabem que estão sob o efeito de feitiçaria. O tipo de feitiçaria que deseja expor está presente aqui na igreja de Times Square e em todas as igrejas da América. Em verdade, está em todas as igrejas do mundo, em maior ou menor extensão. Pode ser uma semente, mas mesmo assim está presente. A gente pode perguntar: como o diabo pode enganar os eleitos de Deus? Será com seduções do ocultismo? Não, isso seria muito óbvio. Facilmente reconheceríamos os artifícios de Satanás nessa área. Não, ele chega de uma outra maneira. O ataque dele é tão sutil que só poucos cristãos conseguem reconhecer. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Quando o Senhor me mostrou o tipo de feitiçaria que está presente na igreja hoje, fiquei abalado. Está revelado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. A Bíblia descreve aqui uma feitiçaria muito mais perigosa do que o ocultismo.
Ela controla mais pastores e congregações que qualquer outro tipo de influência demoníaca. Trata-se da rebeldia contra a palavra de Deus. Não se apresse em respirar aliviado e pensar: graças a Deus, é impossível que estejam falando comigo. Não sou rebelde à palavra de Deus, amo a palavra de Deus, ando em obediência. É isto que eu pensei também. Mas aí, Deus me convenceu dos perigos de ficar sob o encantamento dessa feitiçaria. Ele mostrou-me a semente do seu início, exatamente aquilo que se manifestou no jardim do Éden. Todos possuíam o germe deste pecado. Na realidade, você pode inadvertidamente estar sob a influência deste encanto do mal. Jesus nos dá uma parábola que expõe esta feitiçaria. Já li a parábola dos lavradores maus muitas vezes, já orei a respeito dela, mas só agora enxerguei nela a feitiçaria que Jesus estava expondo. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará parecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 41. Esta parábola é mais do que se recontar como os judeus rejeitaram o apelo de Deus vindo do céu, de que como seria postos de lado e os gentios passariam a ser os lavradores. É também a respeito de uma grande batalha sobrenatural em relação a uma herança. É uma batalha entre o poder de Jesus Cristo e o poder de Satanás pelas almas e pela fidelidade da humanidade a uma causa. É a respeito de quem vai governar e reinar nos corações dos escolhidos de Deus. E amado, ou você está sob o poder de Jesus Cristo, ou então sob a influência de Satanás. Veja, esta parábola é sobre como um povo de Deus pode se tornar enfeitiçados pelo diabo e acabar totalmente possuídos por um espírito anticristo. Cristo aqui está falando a respeito da forma mais poderosa da feitiçaria, a rebeldia contra a verdade. Eis a chave para a parábola. Este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Verso 38. Este é o diabo falando. Vamos criar uma rebelião contra o Filho. Vamos crucificá-lo. Nós assumiremos o controle. É verdade que quando os fariseus ouviram esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Verso 45. Mas Jesus estava falando também para a sua igreja. Em Hebreus capítulo 6, versículo 5, encontramos pessoas que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eles se rebelaram contra a boa palavra que ouviram e, como resultado, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Verso 6. Quem está crucificando Cristo mais uma vez, expondo-o ao vitupério diante do mundo inteiro? São as feiticeiras? Os satanistas, os homossexuais, os assassinos? Não. São aqueles que ouviram, experimentaram e participaram da verdadeira palavra de Deus.
e aí permitiram que um espírito de rebeldia fincasse raízes. Satanás se instalou e eles acabaram possuídos, crucificando Cristo. Crente, digo-lhe na autoridade da palavra de Deus, que enquanto você tiver este espírito de rebeldia em si, é impossível Deus lhe reviver ou renovar. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e caíram, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Versículo 4 e 6. Eu creio que isso significa que o arrependimento não tem nenhum efeito naqueles que estão em rebeldia contra a palavra. Olhemos mais de perto para esta forma de feitiçaria na igreja. A feitiçaria da rebeldia começa com uma pequena raiz de amargura. Quero lhe falar sobre o envenenamento com o fel da amargura. Pedro utilizou essa expressão ao repreender Simão, um novo convertido que havia oferecido dinheiro em troca do poder do Espírito Santo para impor as mãos sobre as pessoas para o batismo e milagre. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Atos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Fel, aqui significa inveja, um veneno perigoso. E Simão estava infectado por ele. Creio que ele também possuía um coração que desejava ajudar as pessoas, o que ajudava a disfarçar a sua condição. O versículo 13 diz que ele creu, foi batizado e acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Algo mortal jazia encoberto. O tempo todo Simão dizia para si: eu também consigo fazer isso, tenho recursos, sinto as pessoas, dê-me uma chance. Simão possuía uma mistura perigosa no interior de seu coração. Tratava-se de um desejo de ser usado por Deus, mesclado com o desejo de ganhar proeminência. Verdadeiramente desejava que Deus o usasse, mas precisava também de reconhecimento. Desejava poder e destaque, sem pagar a preço certo. Queria um atalho. Assim é hoje na obra de Deus. Muitos tentam pegar atalhos para chegar a uma posição de poder e de atividade. Oferecemos os nossos talentos e as nossas habilidades para o Senhor. Mas se você possui o talento e não possui um coração de servo, Deus não pode usá-lo. Em sua terceira epístola, João conta de um homem chamado Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles. 3 João capítulo 9. Quando não fazia o que ele queria, ficava proferindo contra os irmãos palavras maliciosas. Quem faz isso é aquele que fica fuxicando sobre ninharias. Diótrefes era ofendido pela mensagem de João e começou a inventar boatos. A sua vaidade tinha sido alfinetada, o seu orgulho ferido. Então ele saiu contando uma história de haver sido ofendido por outro servo de Deus. Ele rompeu a paz dos irmãos e levou muitos para o seu lado. Não se tratava de pecado grosseiro, não se tratava de erro doutrinário. Tratava-se do pecado da impaciência. Ele não conseguia esperar que Deus realizasse a obra. Ele desejava proeminência e provavelmente soava muito bem ao falar. O espírito ferido é solo fértil para a raiz da amargura. O espírito abatido
Quem o pode suportar? Provérbios capítulo 18, versículo 14. Como que os israelitas do tempo de Isaías ficaram tão decadentes, tão desviados, tão rebaixados em tão pouco tempo? Isaías explica isso. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías capítulo 1, versículo 6. O profeta prossegue prevenindo o povo de Deus, o qual tinha feridas abertas, chagas e contusões. Ele diz que, enquanto eles continuassem sangrando, com sangue nas mãos, Deus não poderia ouvi-los nessa situação. Quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Verso 15. De qual sangue Deus está falando? Do seu? Você está sangrando de uma ferida aberta em seu coração? Está esvaiando sangue. Precisa de cura. Você precisa amolecer as suas feridas com o óleo do Espírito Santo. Contudo, muitos de vocês não correm para o Mestre para serem curados. Vocês não percebem que Satanás está tentando lhes carregar para a feitiçaria da rebeldia. Entenda, Deus não vai ouvir a voz que implora, mas não aceita o seu livramento. Quero lhe mostrar o quanto a rebeldia é perigosa e por que Deus a chama de feitiçaria. Os lavradores da parábola são os filhos de Deus. Estavam envolvidos no trabalho religioso, como que um fariseu reto, que dava o dízimo de cada folha de menta no jardim, que amava os seus filhos, que viajava o mundo todo só para fazer um convertido, que passava os sábados estudando cuidadosamente a lei. Poderia se transformar numa pessoa tão perversa? Como que estes lavradores podiam com o tempo acabar matando, roubando e crucificando? Estavam enfurecidos. Tinham assassinato nos corações. Isso não vem da carne, isto é demoníaco. Apedrejavam os mensageiros da lei. Sabiam o que se esperava deles, mas uma vez tendo se rebelado contra a palavra de Deus, a amargura criou raízes em seus corações. Amado, a amargura cega. Você perde a visão espiritual na medida do crescimento da amargura. Quanto mais a amargura cresce, mais cresce a cegueira. Deixe que a raiz da amargura se infecte. Permita que a ferida granguene. Permite que a chaga dissemine o veneno para toda a sua alma. E você vai acabar igual estes fariseus violentos, tão cegos que finalmente crucificaram o Filho de Deus. Se você continuar no fel da amargura, vai acabar junto a outras almas amargas, na conversa fiada, jogando pedras contra os santos servos de Deus e representando o papel de um pobre mártir incompreendido. Vai acabar nas reuniões do fel, onde os outros compartilham das suas rebelião. Se você continuar no fel da amargura, abrirá o seu próprio coração e a sua própria alma à possessão demoníaca. Se tornará o porta-voz do diabo. Sua língua se transformará na lança que fura ao lado de Cristo. Você vai pendurá-lo como vergonha devassada diante de todos os que lhe conhecem e calará as vozes de todos os pregadores e profetas. A obra de Deus continuará, com outros lavradores desejando obedecer. Deus lhe dirá o que Pedro disse a Simão: não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos capítulo 8, versículo 21. Será que alguém na casa de Deus lhe ofendeu? Você tem raiz de amargura? Eu lhe suplico, corre para aquele que cura todas as feridas e peça-lhe que a arranque desde a base. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Efésios capítulo 4, versículo 31.
Pare já. A feitiçaria da rebelião acaba em uma falta de respeito por Jesus. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mateus capítulo 21, versículo 37. A aplicação imediata desta parábola era para os fariseus e os líderes religiosos a quem Jesus se dirigia. Eles haviam fechado os ouvidos para os profetas e para os vigias que Deus havia lhes enviado com tanta frequência. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Mateus capítulo 23, versículo 34. Jesus estava trazendo esta parábola para expor o plano de Satanás. Tentava mostrar que uma conspiração estava por trás da falta de respeito que tinham por ele e do bloqueio que faziam à sua verdade. Cristo havia lhes dito que a rebeldia deles os havia transformado em filhos de Satanás. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. João capítulo 8, versículo 43 a 45. A mensagem era esta: vocês ficaram amargos, rebeldes, abriram a alma para o diabo. Ele lhes encheu de feridas, contusões, chagas em putrefação, e agora estão cheios de morte, em seus corações a violência. Vocês não suportam ouvir nada do que eu digo. Agora, nenhum profeta vai conseguir lhes alcançar, nenhum vigia, nem mesmo eu posso lhes tocar. Vocês estão dando a minha herança para Satanás. Vocês deveriam ser o meu povo, mas não quiseram. Venderam-se para o inimigo. Vocês desprezaram a minha autoridade. Os lavradores não o respeitaram. Eles se rebelaram e o mataram. Mas Satanás não ganhou a herança. Um Cristo ressurreto a deu a outros. Vendo estes fariseus, é preciso fazer uma avaliação. Porque mostraram tanto desrespeito por ele? Por que a falta de reverência? Porque não conseguiam nem ouvir e nem entender as suas palavras? Por que tanta cegueira? Hoje, muitos na casa de Deus sofrem de uma cegueira ainda maior. O Espírito Santo chega a nós, desejando mostrar o significado de tudo que Jesus nos disse. Ele nos convence do pecado. Fomos transladados das trevas para a sua luz. Por que então tantos dentro da igreja ainda andam sob o encantamento de feitiçaria, continuam tagarelando, amargos e feridos, continuam presos a esse espírito de rebeldia? Uns já foram longe demais, como aqueles fariseus. Fará parecer horrivelmente a estes malvados. Mateus capítulo 21, versículo 41. Outros estão afundando mais e mais no laço do diabo, e só um raio do céu pode despertá-los para o perigo. Você simplesmente não vai poder continuar com a raiz de amargura. Você não pode continuar roxo de inveja e de ciúmes. Você não pode continuar magoado e ferido, culpando os outros. Você não pode continuar menosprezando a nítida mão de Deus, a menos que tenha perdido o seu respeito por Jesus. Jesus está à porta de seu coração agora mesmo. Está dizendo: o Pai me enviou. Mostre-me os seus frutos, a sua obediência. Você foi plantado em solo bom. Você teve tempo para crescer. Que tipo de colheita você representa para mim? Respeito por Jesus não é uma emoção. Não se trata de palavras. Respeito e reverência significam fazer o que ele mandou. Significa obedecer à sua palavra, deixando de lado as mágoas e se colocando inteiramente nas suas mãos. Se você mantiver esta mensagem ainda presa às feridas, agarrado ao ressentimento, justificando a amargura, você não só desrespeita a Cristo,
como também o expõe como vergonha pública e o crucifica novamente. Há esperança para os rebeldes, amado, e eu não poderia trazer esta mensagem se Deus me houvesse dado a palavra de encorajamento para com aqueles que anseiam se libertar da rebeldia. Ela se encontra no Salmo capítulo 107, versículo 9 ao 14. Pois descedentou a alma sequiosa e falou de bens à faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e terem desprezado o conselho Altíssimo. De modo, lhes abateu contra o coração, caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Você foi abatido pela sua rebeldia, pela sua amargura. Clame ao Senhor dos Exércitos por uma libertação divina, que Ele despeça as cadeias demoníacas que envolvem o seu coração, que lhe retire da sombra da morte e o transporte para a sua maravilhosa. Amém.